noite a todos que estão assistindo o nosso Jornal Futebol da Noite de hoje. Vamos acompanhar as principais notícias do dia, né? Hoje, dia 23 de abril de 2026, nessa maravilhosa quinta-feira. Hoje, feriado no Rio de Janeiro, né? Hoje, no Rio de Janeiro foi celebrado aí, para alguns que, né, cada um que são fiéis aí de São Jorge, né? Hoje foi o dia de São Jorge aí, né? Foi feriado. E aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas em outros estados foram por outros motivos aí. Mas vamos agora falar no nosso Jornal Futebol da Noite. Vamos falar de Donald Trump. Também falar de Viveiros, Eric Pulgar. Vamos falar também de Renato Gaúcho, John Textor, Copa do Brasil. Tudo isso aqui no nosso Jornal Futebol da Noite você acompanha a partir de agora. Boa noite e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vamos agora falar aí de Donald Trump, que mandou envio. Será que ele é herói da Itália? Mas aí você pergunta, por que você está falando isso, Carlos? Por qual motivo? Agora eu vou explicar para vocês. Segundo o Globo News, a Copa do Mundo, enviado de Donald Trump, pede que a FIFA troque Irã por Itália na competição, hein? Será que ele vai ser o herói? É o que vamos ver daqui mais pra frente, né? Daqui nos próximos dias. Vamos agora falar de... O nome é até difícil de falar, hein? Viveiros, né? Sondou aí, o Flamengo sondou. Ele que está no Atlético Paranaense, eu vou explicar tudinho pra vocês. O Flamengo quer mais um atacante. A equipe rubro-negra sondou Viveiros, o atacante do Atlético Paranaense, tá? Que já marcou 6 gols no Brasileirão. O Furacão chegou a receber uma proposta no valor de 89,5 milhões pelo jogador, mas recusou os valores. Será que o jogador vai mudar de clube ainda nessa temporada, hein? Será? É o que vamos ver daqui pra frente. Essas notícias veio da Casa TV, mas na Casa TV tá dizendo que a notícia veio do GE. Um passando notícia do outro. Eric Pulgar pronto para outra. Flamengo prepara Eric Pulgar para voltar contra Estudiantes na quarta-feira, né, pela Libertadores, na semana que vem. Ainda vai ter mais uma semana de descanso aí. E o último jogo que ele jogou foi contra o Red Bull Bragantino, que foi 3-0 para o Red Bull Bragantino, naquela goleada lá que o Flamengo levou, né? E ele ficou lesionado, mas vai voltar agora nesse jogo aqui. Falar de Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, suspenso por 3 jogos aí na Conmebol Sul-Americana, não vai poder ir com o time. Não vai poder ir com o time, vai ter que ir com o técnico do Sub-20 pela Sul-Americana. Por motivo, pelo primeiro jogo ele não ter ido, né? Não ter comandado a equipe contra esqueci agora, o Barracas Central, na verdade. Aí ele não vai poder ir, né? Mas por isso ele vai ter que ficar 3 jogos sem ir. Mas daqui nos próximos jogos se ele não vai estrear, ele já fez a segunda, né? Não vai poder ir na terceira, na quarta e nem na quinta, somente na última rodada. E vai ficar difícil pro Vasco, hein? Que vai mesmo, hein? Vamos agora falar de John Textor, né? Foi tarde, John Textor. John Textor caiu do comando da SAF do Botafogo. A decisão é de agora do Tribunal Arbitral. E vamos agora falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil aí. Deixa eu só terminar aqui. Pronto, vamos agora falar da Copa do Brasil. Jogos de quarta-feira aí. Jogos de quinta-feira, deixa eu ver se terminou aqui. Não tô nem dando uma olhada aqui na Copa do Brasil. Tô ocupado com outras coisas aqui, né? Aquele feriado. Então a pessoa prefere dar
um pouco se divertindo aí. Mas vamos falar agora do jogo de quarta-feira. Vamos ver se eu palpitei algum jogo de quarta-feira. Pelo jogo de terça-feira eu palpitei, hein? Foi 1-0 para o Corinthians contra o Barra. Vamos ver se nos jogos de quarta-feira eu palpitei. Jogos de ontem. Bahia e Remo, o jogo foi 3-1 para o Remo. Fora de casa, hein? Eu tinha colocado aí 3-1 para o Bahia. E o placar foi 3-1, 2-1 para o Bahia. E 2-0 na verdade, para o Bahia. E inverteu aí. Foi pro outro lado a vitória. O jogo foi na Arena Fonte Nova. O Bahia foi o mandante. Mas perdeu aí, bem dizer, está quase desclassificado. Goiás e Cruzeiro. O jogo foi 2-2. O Cruzeiro que estava com a vitória na palma da mão, né, de virada aí. E no finalzinho levou um empate aí. Santos e Coritiba. Um jogo muito baixo aí de Neymar, né? De Neymar não, do grupo todo. Porque só Neymar não é culpado, gente. Todo mundo. Se um time empata, perde, é culpado. Todo mundo é culpado. Neymar é culpado também. Mas todos devem ser culpados. Porque são equipe. Futebol é equipe. Então, todos erraram aí. Santos e Curitiba, o jogo foi 0-0. E Fortaleza e CRB, o jogo foi 2-1 para o Fortaleza de virada. Atlético e Internacional, o jogo foi 2-1 para o Internacional. O Fortaleza era o mandante contra o CRB, que ganhou de 2-1. O Internacional era o visitante contra o Atlético. Santos e Curitiba, o Santos era o mandante na Vila Belmiro. Bragantino e Mirassol, o jogo foi 1-1. Palpitei também, palpitado aí. Então, palpite, palpitado aí. O jogo foi 1-1. Bragantino e Mirassol no Cinzeiro Souza de Marques. O próximo jogo, o Mirassol já está com a vantagem aí. Já no próximo jogo, se o Mirassol passar nos pênaltis, já recebe uma boa bolada aí. Flamengo e Vitória. Eu botei 2-0 para o Flamengo, foi 2-1. Quase foi 2-0 aí. Flamengo e Vitória. No Maracanã, o Flamengo ganhou de 2-1 do Vitória. O Flamengo era o mandante, tá? Jogos já terminaram hoje. Falta apenas 2 jogos. Falta 2 jogos aí, né? Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. E Operário Fluminense. Mais do que já acabaram de hoje. Atlético Mineiro e Ceará. O jogo foi 2-1 para o Atlético Mineiro, que ganhou do Ceará. 2-1 do Atlético. O Atlético Mineiro ganhou de 2-1 do Ceará hoje aí. O jogo foi na Arena MRV. O Atlético Mineiro no mandante. Palmeiras Jacuipense. O jogo foi 3-0 para o Palmeiras. Eu coloquei 3-1, só errei na falta do gol do Jacuipense. Palmeiras, bem dizer, já está classificado aí, né? Porque a equipe do Jacuipense é muito, muito frágil aí em relação ao Palmeiras, né? Que tem uma equipe extraordinária aí de valorosa, né? E então, eu palpitei 2 aí. Palpitei Bragantino e Mirassol 1-1. Corinthians e Barra 1-0 para o Corinthians. E deixa eu ver aqui. Palpitei na rodada. Palpitei Atlético Mineiro e Ceará. Eu tinha colocado 1-0 só, mas errei aí. E esse aí foi os jogos. Amanhã eu termino de falar os jogos de quinta-feira. E falo também do Brasileirão, tá? Do Brasileirão pelo final de semana. Terminamos o Jornal Futebol da Noite de hoje, dia 23 de abril de 2026. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe sua noite, né? E até amanhã, né? Se Deus quiser aí, vamos falar da Copa do Brasil e do Brasileirão, se der tudo certo aí. Boa noite, que Deus abençoe e até amanhã. Já se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Valeu!